Olá, pessoal, tudo bom? Espero que esteja tudo bem com vocês. Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Então vamos a mais uma aula de PHP. Hoje nós vamos falar sobre laços de repetição. Então hoje a gente vai falar sobre como esses laços são escritos em PHP e vai dar uma relembrada aí sobre como é o processo lógico de cada um deles, certo? Então eu vou compartilhar a minha tela agora. Certo? Eu estou já com o meu VS Code aberto. Eu vou lá no meu navegador, eu vou pegar aqui, vou fechar as janelas dos meus canais, vou chamar o meu servidor, que eu já deixei meu servidor startado, né? Ó, o meu painel do Champ está aqui, certo? Meu servidor já está startado e eu já criei uma pasta lá na pastinha do htdocs, né? Ó, deixa eu ver aqui. Essa daqui, ó, PRJ Laço. Então, eu já criei a pasta, já startei o servidor, já abri a pasta, ó, PRJ Laço dentro do VS Code. Então, eu vou vir aqui, arquivo novo, index, né? Todo meu arquivo inicial precisa ser chamado de index.php, certo? E aí, vou fechar esse Explorer, vou ficar só com o código. Então, a gente vai abrir aqui o bloco de código em PHP e já vou fechar para garantir que eu não esqueça, certo? E nós vamos falar hoje, então, sobre laços de repetição, né? Qual é o objetivo dos laços de repetição? É repetir um código. Ah, que coisa simples, professora, repetir um código. Mas que código é esse que um laço de repetição pode repetir? Qualquer bloco de código, qualquer instrução que seja repetitiva dentro da sua programação. Então, de repente, no seu HTML, torne-se repetitivo criar uma linha de uma tabela. Você cria aquela linha daquela tabela, sei lá, 20 vezes. E é do mesmo jeito que você cria aquela linha daquela tabela. Então, eu posso criar a linha de uma tabela em HTML dentro de um laço de repetição em PHP, certo? Então, qualquer instrução que seja repetitiva, eu posso criar por meio de um laço de repetição. Vamos pensar aqui numa página de uma loja virtual que tem aqueles cards para os produtos. Aquilo é uma estrutura, o card é uma estrutura repetitiva. Então, aquele card pode ser criado dentro de um laço de repetição. Então, a gente começa agora a ampliar o uso dos laços de repetição na web. A gente não fica só repetindo instruções, processos matemáticos. A gente começa a repetir estruturas de criação da web, né? Então, eu posso repetir uma estrutura HTML dentro de um laço de repetição do PHP, tá certo? Para revisar, a gente vai passar pelos laços de repetição, né? Nós temos aí 3 laços famosos, né? Que é o laço while, aí nós temos o do while e o laço for. São os 3 laços famosos aí de repetição. Então, a gente vai revisar cada instrução de cada laço, certo? E a gente vai revisar com um exercício tradicional de laço de repetição, que é a tabuada. Aí você fala, por que a tabuada? Porque é o mais simples, para que vocês entendam todo o processo lógico do laço, né? Para que a gente entenda para que serve o contador, por que a gente incrementa o contador, para que a gente veja o contador sendo incrementado. Então, é por isso que a gente sempre faz laço de repetição, a gente gosta de fazer com a tabuada, porque ali você vê o contador sendo incrementado, sendo modificado, certo? Então, nós vamos começar com o laço while, né? Eu vou apagar aqui para deixar o comentário laço a laço. Então, qual é a característica do laço while? While significa enquanto. Então, o laço while, ele precisa que o contador seja declarado antes do laço. E ele também precisa que esse contador seja inicializado. Então, eu preciso criar e inicializar o contador. O contador fora do laço. Então, eu preciso que essas 2 estruturas aconteçam. Como no PHP a gente não declara variável, na mesma linha que eu crio o meu contador, eu já estou inicializando. Aí eu tenho a condição, que é a verificação de quanto em quanto tempo o meu laço vai continuar sendo repetido, certo? E aí vem então o meu laço, enquanto o meu contador for menor ou igual a 10, abre chave,
certo? E aí dentro do laço vem a estrutura que se repete. Então aqui dentro vem a estrutura que se repete. Aqui dentro eu vou colocar então a impressão da tabuada, só que eu vou colocar uma impressão bem bonitinha, né? Então eu vou colocar um eco. Eu tenho meu número para fazer a tabuada, né? Então eu vou colocar o meu número aqui, ó. Vou criar o meu número aqui fora, certo? Eu vou fazer a tabuada do 5, certo? Eu vou colocar aqui só um comentário, ó. Número para o cálculo da tabuada. Então eu vou colocar o meu número aqui, vou concatenar, lembra do ponto para concatenar? Aí eu vou concatenar com o xizinho, que é assim que a tabuada fica, né? Aí eu vou concatenar com o meu contador, que na primeira volta ele vai ser 1, na segunda volta 2, na terceira 3, né? Então ele vai sendo incrementado, certo? Então até aqui eu montei o 5 vezes 1, 5 vezes 2. Aí vou concatenar então com o sinal do igual. E aí e agora eu vou concatenar com a operação matemática. Como essa operação matemática eu não vou precisar dela depois, eu vou executar ela direto na linha. Eu posso fazer isso. Só que eu só faço porque eu não vou precisar dela depois. Se é uma operação matemática que o resultado dela eu preciso recuperar ele depois, aí eu não posso fazer aqui porque eu não estou armazenando em nenhuma variável, certo? Eu vou abrir outro parênteses, né, para não misturar, e aí eu vou fazer o meu número asterisco, o meu contador, que aí aqui de fato é a multiplicação que está acontecendo. Então, ó, eu fiz o número bonitinho, então vai aparecer o 5, o xizinho, que é o vezes, o meu contador, que vai 1, 2, 3, 4, ele vai sendo incrementado igual, e aí aqui a conta, né, de fato a multiplicação. E o laço enquanto precisa que o contador precisa ser incrementado. Por quê? Por que incrementado? Porque a minha condição de parada é quando esse contador for 11. Quando ele for 11, ele não é menor ou igual a 10. Então, ele não vai mais executar. Se ele for eternamente 1, o meu laço de repetição vai ficar repetindo eternamente, certo? Então, é o que a gente fala de looping infinito, né? Ele vai ficar repetindo infinitamente esse laço, certo? E aí, então, a gente não pode esquecer. Então, a gente incrementa o contador colocando mais mais. O mais mais vai somar 1. Isso daqui é a mesma coisa que eu colocar aqui, né? Ó. E recebe o i mais 1. Certo? É a mesma estrutura. Então, o laço enquanto, ele é utilizado quando eu conheço, na verdade, não quando eu conheço, mas quando eu conheço ou quando eu consigo precisar, na verdade, né, precisar uma condição de parada, né? Quando eu consigo precisar uma condição. Por quê? Porque eu preciso dessa condição aqui, né? Essa condição de parada. Eu tenho que ter uma ideia, eu tenho que precisar essa condição. Eu tenho que dizer, ele vai até 10 vezes, ele vai quando o usuário digitar N, ele vai fazer isso enquanto tiverem dados a serem lidos do banco de dados. Eu tenho que precisar, eu tenho que, na verdade, eu vou trocar o verbo, eu tenho que estabelecer a condição de parada. É muito importante para usar esse laço, estabelecer essa condição de parada, certo? E aí, vou salvar aqui, ó, salvei o meu laço, né? Vou imprimir aqui só para ficar bonitinho, vou colocar assim, ó, um eco. Vou abrir um H1, ó, HTML dentro do eco. E aí vou colocar o laço while. Um ponto e vírgula no final. E vamos lá no servidor. Lembra o nome da pasta? PRJ Laço. Na verdade, Laco, né? Eu não coloquei o cedilha. Vamos lá no meu navegador. Vou apagar a palavra dashboard. PRJ Laço. E aí ele vai carregar o meu projeto. Funcionou, ó. Só que não tá bonito, né? Eu acionei a lupa, eu não quero a lupa. Eu vou pegar o zoom mesmo.
da página do navegador. Ó, até que tá legal aqui, ó, funcionou, mas não tá bonito, né? Ó, 5 vezes 1, 5 vezes 2. Eu vou concatenar com um BR no final, né? Então, eu vou pegar aqui, ó. Aqui eu vou concatenar com um BR, para que ele pule a linha, né? Para ficar um resultado mais bonito. Vou dar um F5 na minha página. Ah, agora ficou legal, ó. Então, laço while, 5 vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5. Aqui, a tabuada, ela é importante, né? É importante o processo matemático dela, mas aqui o fundamental é que você veja, ó, a condição, meu contador foi iniciado, a condição de parada, meu contador não extrapolou, e olha o incremento do contador, ele foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o 8, o 9 e o 10. Então, ele incrementou, ele fez cada volta do laço, ele executou aquela operação. Então, é essa a característica, por isso que a gente gosta de usar a tabuada, porque você vê todo o processo do laço, certo? Então, vamos fazer agora com os outros laços esse mesmo processo para a gente ver que o resultado é o mesmo? Então, vamos lá. Nós fizemos com o laço while, vou pular algumas linhas aqui. Agora, nós vamos fazer com o laço do while. Qual é a característica, qual é a diferença do laço while e do do while? O do while, ele vai fazer a primeira vez sempre, certo? E eu também tenho que estabelecer a condição de parada, beleza? Ele vai sempre fazer a primeira vez. Então, para esse laço, eu também preciso criar e incrementar o contador. Então, vamos lá, o meu contador I, certo? Vou colocar ele no 1, beleza? Aí eu vou iniciar o meu laço, certo? Ele começa com o do. Então, ele não vai começar com a condição. Então, ele vai executar a primeira vez a linha de bloco de código que eu repito. Então, eu vou copiar essa linha aqui, ó, da tabuada. Vou colar aqui, certo? E ele também precisa que esse contador seja incrementado. Então, esse laço também tem a necessidade do incremento do contador dentro do laço. Aí, aqui, fora da chave, aqui vem a condição de parada, while, certo? O meu contador menor igual a 10, ponto e vírgula, certo? Aqui eu tenho a condição. Então, note que esse laço, qual é a diferença característica dele para o laço enquanto? Que ele vai executar a primeira vez independente, enquanto que este laço, ele só vai fazer a primeira vez se atender a condição, certo? Se eu iniciar esse contador aqui com valor 11, ele não entra nesse laço, ele não faz a primeira vez. Agora, esse daqui, ele vai fazer a primeira vez pelo menos, certo? Ah, faltou eu colocar aqui aquele eco do H1, né? Então, vamos lá, eco. Vamos abrir aqui o H1, né? Vou colocar do while. Ponto e vírgula no final. Vamos ver lá ele executando o laço, não F5. Ó o do while. Então, ó, ele executou o mesmo processo. O contador foi iniciado, a condição de parada funcionou e eu observo o incremento do contador, a operação matemática sendo executada a cada volta do meu laço, certo? Então, a diferença característica desses dois laços é isso, é que o laço, os dois eu preciso saber qual é essa condição de parada, certo? Eu preciso estabelecer ali essa condição, mas o do while, ele vai fazer a primeira vez independente se essa condição vai ser atendida ou não. Só a partir da segunda vez é que ele vai verificar se essa condição vai ser atendida para que ele continue, certo? E aí, o laço do queridinho dos programadores, né? O laço for. Qual é a característica do laço de repetição for? O laço de repetição for, ele também precisa da condição de parada, mas mais do que isso, eu preciso conhecer
o final da repetição. Por que eu preciso conhecer o final da repetição? Porque a minha condição de parada, no laço for, ela é sempre matemática, ela é numérica, certo? Então eu tenho que conhecer. Ah, esse laço de repetição ele vai ser executado 10 vezes. Ah, esse laço de repetição vai ser executado 15 vezes. Ah, eu tenho 15 registros no banco de dados, então eu vou executar esse laço com a quantidade de registros do banco de dados, mesmo que talvez você não saiba quantos registros tem, mas é um número, ele é conhecido quando você traz para cá. Então, quando eu falo conhecer o final da repetição, é de que eu traduzo isso em um número. Aqui, quando eu crio a condição do laço while e do while, eu posso colocar uma condição de que seja uma letra, né? A gente tem alguns exercícios característicos que, enquanto o usuário digitar sim, você continua. Quando o usuário digitar não, você interrompe. Quantas vezes o usuário vai digitar sim? Eu não sei, eu não conheço essa condição. Eu só estabeleci que é o não que vai fazer parar. Então, a diferença do laço for para os outros laços é essa. A condição, eu conheço o final da repetição. Eu sei quantas vezes o laço for vai executar aquela estrutura. E o laço for, por que ele é o queridinho dos programadores? Porque dentro do laço for, ele cria, inicializa, ele tem a condição e ele incrementa o contador. Ele faz tudo isso em uma única linha, então ele acaba diminuindo a quantidade de linhas de código, certo? Então fica for, o meu contador, começando em 1. E aí já vem, então eu criei e inicializei. Na mesma linha, eu tenho a condição, certo? E na mesma linha, eu tenho o incremento. Então, na mesma linha, eu tenho todas essas estruturas. Então, acaba, né, visivelmente, que a minha estrutura de código ela fica bem menor. Agora, eu vou copiar aqui só a linha que imprime a minha tabuada. Vou colar ela aqui. Ah, e claro, eu vou colocar aqui o meu eco H1, certo? For. Ponto e vírgula no final. Então, por que ele é o queridinho? Porque, olha, se você olhar o tamanho da quantidade de linhas, né? Ó, o meu laço começou aqui, o while. Se você olhar aqui o do while e aqui o while, né? Tem muito mais linhas, mesmo com os comentários, do que o laço for. Só que existem aplicações específicas próprias para cada tipo de laço. Tem situações que qualquer um dos laços vai resolver, né? Qualquer um, você pode usar o laço while, do while e o for, e qualquer um vai trazer para você o mesmo resultado, como é o caso da tabuada. Mas existem situações que o desempenho vai ser muito melhor se nós fizermos com for, ou se nós fizermos com while, ou se nós fizermos com do while. Então, é importante que você conheça as características de cada um desses laços. Vamos ver lá o resultado com o laço for. F5. E aqui o resultado com o laço for. O mesmo resultado, certo? Então, é importante, como eu estava falando, que você conheça as características de implementação de cada um dos laços, né? Não só a escrita, mas as características, para que na hora que você tiver um problema específico, você saiba a aplicação de qual vai ser o melhor laço, qual vai ser o laço que vai trazer o melhor resultado para você, qual é o laço que vai resolver aquele problema. Porque vão existir, por exemplo, para leitura de registros do banco de dados, talvez o laço for não resolva, talvez nós precisamos do laço while. Por que o do while também não resolveria? Eu não sei se tem registros no banco de dados e ali ele vai fazer a primeira vez. Então, existem aplicações específicas para cada tipo de laço. Se você conhecer a funcionalidade e as características dele, vai ficar muito mais simples para você determinar e decidir qual você vai usar na sua programação, tá certo? Eu vou parar agora de compartilhar a minha tela.
Aí. E programação, galera, não tem outro jeito. Programação só se aprende programando. Então, vai vir uma listinha de exercícios aí para vocês exercitarem o uso dos laços de repetição, tá certo? Um abraço para vocês e até as próximas aulas. Tchau, tchau.